Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino e na hora do meu desespero gritar por você, te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa e me conte uma história bonita e me faça dormir. Só queria ouvir sua voz. Bem-vindos todos a este podcast, hoje falando especialmente sobre a canção Lady Laura, composição de Roberto Erasmo, que tem um pouco da sua história que eu vou relatar para vocês, do porquê do Roberto Carlos ter feito essa canção para sua mãe. Lady Laura, me leve para casa, Lady Laura, me conte uma história, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura, me abrace forte, Lady Laura, me beije outra vez, Lady Laura. Quantas vezes me sinto perdido. Estou interpretando aí em Mi menor, Lady Laura. Então, vamos começar falando que Roberto Carlos teve uma infância feliz e teve também o apoio do seu pai e da sua mãe, e ambos praticavam, cada um, uma doutrina diferente. A mãe do Roberto Carlos era católica, devota de Nossa Senhora da Penha, e o seu Robertino, pai do Roberto Carlos, era espírita, cultivava a religião, a doutrina de Allan Kardec, que crê na reencarnação e contato com os mortos. Então, o Roberto Carlos foi criado nesse meio e ele decidiu depois, deixaram que ele decidisse qual o culto que ele devia escolher. E Roberto Carlos depois escolheu ser católico, cristão, né? Bom, a mãe do Roberto Carlos teve grande influência na parte musical. Pode-se dizer que praticamente, não vou nem citar aqui porcentagem, nada disso não, mas foi a Dona Laura, Lady Laura, que ensinou a Roberto Carlos os primeiros acordes ao violão e também entoar canções, né? O nosso amor traduzia felicidade, afeição, uma música gravada por Carlos Galhardo. O Destino Desfolhou foi uma das primeiras canções que Roberto Carlos aprendeu a cantar. E Dona Laura tocava um violão, né? Ensinou alguns acordes para o Roberto Carlos, e depois o Roberto nasceu assobiando, ele cantando, e gostava muito de assobiar. O Zunga era o apelido do Roberto Carlos. Bom, outra coisa que a Dona Laura ensinou a Roberto Carlos, ao seu filho no caso, foi o amor pelas plantas, pelas flores e o amor pelos animais. Por incrível que pareça, a Dona Laura conversava com os animais e com as plantas, e o Roberto Carlos herdou também, passou a adotar esse hábito também, não é? De conversar com flores. Então, vamos voltar aqui à gravação para continuar falando e ouvindo esse fundo musical que eu fiz. E na hora do meu desespero gritar por você, pedir que me abrace e me leve de volta pra casa. E Roberto foi desenvolvendo esse gosto pela natureza, pela canção, e a mãe queria que ele fosse médico. Ele vai ser médico. Aí ele dizia, vou ser médico, da boca pra fora, né? Depois ele que começou a cantar na rádio lá em Cachoeira e descobriu que gostava daquilo, descartou todas as outras profissões que ele poderia escolher, que ele gostava de pintar. Roberto Carlos gostava de fazer desenhos e imaginava também que poderia ser um bom caminhoneiro, que, né, Cachoeira do Itapemirim tinha era um local onde havia tanto o trem, né, a estação de trem, quanto havia muitos caminhões que passavam por lá. Mas ele realmente não optou por nada disso, como se sabe. Ele realmente quis foi ser cantor.
E ele depois passou a ter sempre a sua mãe como referência, como apoio, como inspiradora espiritual, como... É tanto que essa música, Lady Laura, foi feita em 1978. Roberto já tinha mais de 30 anos, né? 38, deixa eu ver. Ele nasceu em 41, 51, 61, 71. Tinha mais de 30 anos. E ele já estava 51, 61, 71. Mais de 30 anos. Ele estava em Nova York, aí se angustiava às vezes, e aí pensava na mãe, e começou a fazer essa letra por lá e terminou em São Paulo. Há muita crítica com relação a quem faz música para mãe, né? Geralmente os compositores da MPB fazem músicas para o pai, e existem vários exemplos aí de artistas que fizeram música para o pai, mas quem fazia mais música para a mãe era uma coisa mais cafona, mas Roberto Carlos disse que não se importa com isso, não se importou, e ele fez a música para sua mãe, e ele diz que ela é a referência, era e é a referência que ele tinha como apoio em seus momentos de dificuldade, né? Ele mesmo adulto, a Vanderleia confessa que o Roberto Carlos já adulto se sentava no colo da Lady Laura para desabafar, para conversar e tal. Então, um bom filho orientado por uma boa mãe foi o que foi e é o que é Roberto Carlos. E aí está a Lady Laura, a canção que também, por exemplo, eu posso citar também outro exemplo, que é os Beatles, que criaram Let It Be, que é uma canção também em que Paul McCartney ele endeusa a figura, ele se reporta a sua mãe como sendo alguém que vem em sonho, né? Em seu apoio, em sua ajuda, para sua ajuda e para inspiração e para lhe dar força. Então eu termino mostrando mais um pouquinho da minha voz para vocês, e aí está o porquê de Roberto Carlos ter feito essa música tão linda em Mi menor. Eu estou cantando em Mi menor. Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você. Parece que Roberto gravou em Si menor. Me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura. Me leve pra casa, Lady Laura. Me abrace forte, Lady Laura. Me beije outra vez, Lady Laura. Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite, com problemas e angústias que só gente grande é que tem. E afagando os cabelos você certamente diria: amanhã de manhã você vai se sair muito bem. Quando eu era criança podia chorar nos seus braços e ouvir tanta coisa bonita na minha aflição. Nos momentos alegres, sentado ao seu lado eu sorria, e nas horas difíceis podia apertar sua mão. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me abrace forte, Lady Laura. Me beije outra vez, Lady Laura. Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino, muito embora você sempre ache que eu ainda sou. Toda vez que te abraço e te beijo sem nada dizer, você diz tudo o que eu preciso escutar de você.
Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura, me conte uma história, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura.